Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a leitura, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejado na missão de amor a que nos propomos. Em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidor por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha um verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva. O apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais, das expressões da vida. É indispensável amar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, acerenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a mais alto, ao Mestre Jesus, à minha Mãe Santíssima e os amigos espirituais, agradecendo a eles mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo também pela oportunidade de ter esse meio de comunicação para estarmos mais próximos uns dos outros, para estar falando e ouvindo sobre a palavra do Mestre, que possamos fazer-nos compreender, para termos condições de continuarmos nessa caminhada, com a ajuda dos amigos espirituais, nos sustentando e nos amparando para os nossos momentos difíceis. E pedindo a eles também que sustente e ampare a todos aqueles que estão nesse momento passando por alguma dificuldade, tanto os encarnados como desencarnados. E que eles possam continuar com seu amparo e com a sua proteção a todos nós. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agora vamos chamar os médios passistas, né, para a irradiação com as suas melhores energias.
Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Agora a nossa palestrante, Claudete. Boa noite, companheiros. Queria já começar assim agradecendo, né, a Cristina e Ítalo por essa preparação maravilhosa. Eu já estava falando com ela antes, né, e como da outra vez a música, nossa,
me envolveu muito e hoje de novo, né? E acho que eles têm trabalhado bastante lá por cima, sabe, Cris? Porque, na verdade, sempre está tudo muito enredado, né? Com o que eu vou trazer hoje para a nossa reflexão, né? E nós estamos, nesse mês de julho, refletindo sobre o poder. E o poder é alguma coisa que, né, é uma palavra bastante plástica, né, no nosso mundo hoje, mas, em essência, poder tem a ver com possibilidade, né? E eu também queria deixar aqui a minha gratidão mais uma vez, parece até chavão, frase feita, né? Mas realmente os temas maravilhosos, a bibliografia riquíssima, eu fico assim, nossa, embevecida aqui com tanta coisa para estudar e pedindo muito a Deus, né, para poder, nesse tempinho que nos cabe, né, conseguir compartilhar aquilo que de alguma maneira falou mais fundo ao meu coração e que a minha mente possa, né, trazer como recurso para nós todos. Então, o livro base para esse mês é o Diferenças Não São Defeitos, né, de Hermance e Vanderlei Oliveira. E a proposta do mês, ela está na introdução do livro, quando Hermance nos diz que nenhum poder se compara ao do amor legítimo, esse sentimento que consegue brotar no charco de nossas imperfeições, sem se misturar às impurezas de nosso lixo emocional. Então, olha que coisa linda, né? Nos dá a consciência de que a gente ainda traz imperfeições a valer, mas que ainda assim é possível que o amor legítimo brote sem se contaminar, né, com o nosso lixo emocional. E o objetivo, então, é que a gente reflita sobre esse sentimento do poder, né? Para lá, para cá, como escravidão, como libertação. E o meu tema de hoje é a pretensão do domínio e do poder no serviço do Cristo. Olha que coisa séria, né? A pretensão do domínio e do poder no serviço do Cristo. E a minha bibliografia básica é do livro Unidos pelo Amor, também de Hermance e Vanderlei. A lição fundamental é Pretensões no Serviço do Cristo. Bom, e o início do capítulo, ela cita, assim como na introdução, a questão do poder, dizendo, né, citando Mateus 10, 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Então, por aí a gente já começa a poder pensar que poder foi esse que o Cristo outorgou naquele momento aos seus discípulos, né? Certamente não o poder temporal e materializado e egoísta que a gente está acostumado a conviver na nossa vida diária, né? Na nossa vida de matéria, com aqueles que, de alguma maneira, ocupam cargos onde a gente reconhece que haja poder. Mas esse é o poder material outorgado pelos homens, certamente subsidiado por Deus. Mas aquele poder que o Cristo outorgou aos discípulos, ele é de outra ordem. E a gente vai aproveitar ainda da introdução, que eu sei que é a parte lá de Maria Hélia, mas eu só roubei um pedacinho, que diz assim: o poder conferido pelo Cristo capacita-os a saber quem são verdadeiramente, a viver o doloroso processo da desilusão e a conhecer os reais potenciais que todos temos em nós por herança divina. Então, olha isso, né? O poder que o Cristo outorgou foi o poder da gente se conhecer, reconhecer
as nossas limitações, nos desiludir acerca de nós, e essa é a parte mais desafiadora, né? A gente ainda se ilude muito acerca de nós, Nossa Senhora. Só que essa ilusão, essa desilusão, não pode nos afastar do potencial divino que a gente traz. Então, olha que difícil, né? Eu tenho que tirar o joio e deixar o trigo crescer. Mas, como na parábola, né? Os dois acabam crescendo juntos para que eles se diferenciem e essa colheita, essa separação possa ser feita, né? Então, é mais ou menos isso, né, que dizia a nossa canção aí agora, né? Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Quer dizer, o primeiro compromisso que a gente tem é de melhorar a nós mesmos. Uma vez que a gente se melhore, a gente melhora o nosso entorno. Mas vamos lá, então, para a nossa história de hoje, né? A pretensão do domínio e do poder no serviço do Cristo. Então, do poder, eu já coloquei, né, que o poder fala de possibilidade. E qual é a diferença, então, entre poder e domínio? Domínio é de dominação. Então, aquilo que a gente hoje muitas vezes vê de um exercício de um poder que não promove o outro, que não faz crescer, que não é bom para todos, ele não é exatamente poder, ele é dominação, né? Então, a dominação é isso, aquilo em que eu quero exercer a minha vontade sobre o outro. E poder é a possibilidade que eu tenho de alguma maneira, a partir da minha promoção, né, da minha melhora, eu também promover o outro, né, que comigo conviva. E pretensão é exigência, né, é aquilo que a gente que não é exatamente a nossa realidade. Então a gente já vê aí, né, pretensão do domínio do poder no serviço do Cristo. Então a gente vai trabalhar nessa linha aí de Hermance, né, o poder no sentido de possibilidade, desilusão com o nosso personalismo e desenvolvimento do potencial divino. Essa é a nossa expectativa para hoje. Bom, vamos então para o capítulo 4 do livro Unidos pelo Amor. A parte, o Unidos pelo Amor tem duas partes, uma parte escrita por Hermance e a segunda parte por Cícero Pereira. E essa parte é de Cícero Pereira. E aí ele começa descrevendo coisas muito próximas de nós. Ele diz assim: não fogem de elogios e homenagens, tomando-as como justas e meritórias em face de suas movimentações no bem. São extremamente produtivos, dedicados e de boa vontade, somente realizando de conformidade com suas percepções e envolvendo outros nessa faixa de exemplos. Até aí não parece que haja nada de mal, né? Escravos de um autoconceito supervalorizado, a coisa começa a esquentar. Encontram-se sob hipnose do narcisismo, que lhes excita a vaidade em crer excessivamente nos seus valores e recursos. E narcisismo, o Hermance vai falar para a gente no Laços de Afeto, né? É aquela fábula que diz que Narciso ele era apaixonado por si mesmo, né? Então, quando ele se olha, vê a sua figura no lago, ele se afoga porque tão apaixonado pela sua imagem, ele cai na água, né, para se aproximar daquela imagem. Então, o narcisismo é isso, aquilo em que eu penso que as minhas colocações, que as minhas ideias, que elas são absolutamente as ideias, né? Não são nem as melhores, são as ideias, o resto não conta, né? Não acreditam que outros possam lhe substituir os esforços
com a mesma vantagem de operar, com a qualidade que executam os compromissos assumidos. Perfeccionistas ao extremo, querem controle de tudo todos, a fim de terem a sensação de que ninguém deixará de perceber-lhes na cabeceira dos programas, mendigando sutilmente o destaque de suas gloriolas pessoais ou da instituição que comandam. Então, ele vem descrevendo, né, assim, alguém produtivo na seara espírita, alguém comprometido com as suas tarefas, mas muito voltado para as suas ideias, como se elas fossem as únicas, né? Exigentes de si mesmos, acreditam ter o direito de cobrar do outro a mesma cota de doação e empenho, não sendo tolerantes com falhas e imperfeições no labor. Considerando o dever como primordial, afastam as ocasiões para o afeto e a cortesia nas manifestações de amizade e perdão, deixando o lado humano preterido ante a sua necessidade de zelo com as obrigações. Esse é o perfil do servidor pretensioso, com o qual devemos avaliar até quanto encontramos-nos ou não identificados. Não sei vocês, mas eu me senti um bocado dentro dessas questões e repensando N coisas, né? Porque a distância entre a gente oferecer o nosso melhor e a gente pretender que isso seja o modelo, ela é sutil, ela é muito frágil, né? Porque a nossa condição de imperfeição ainda é muito grande. Então, aí ele segue colocando qual o antídoto para isso, né? A simplicidade. E aí ele diz, essa simplicidade é o espírito de abnegação que nos coloca em sintonia com aquilo que representa anseios coletivos, não devendo chegar a ponto de impedir o bom senso e o direcionamento para metas necessárias. Né? Veja só, né? Se a gente ficar... se de alguma maneira a gente não tiver as metas também em foco, daqui a pouco a gente perdeu. Ou seja, não dá para desconsiderar as nossas questões afetivas, pessoais, sociais, mas não dá para desconsiderar os objetivos que precisam ser alcançados. Então, é uma tarefa bastante árida, né? Porque quando a gente está, de alguma maneira, promovendo questões coletivas, a gente tem que estar o tempo inteiro repensando os nossos posicionamentos para não resvalar nem para um lado e nem para o outro. E aí ele diz, essa simplicidade olha, aqui está uma chave, é o estado íntimo de obediência e submissão fervorosa aos deveres de cada dia. Obediência e submissão fervorosa aos deveres de cada dia. Ou seja, os deveres de cada dia, eles são a baliza para a nossa aferição de a quantas andamos. Se os deveres são nossos, eles precisam e devem ser cumpridos. Estudávamos há pouco, né, Lela, da questão da gente estar preguiçoso, da gente estar nulo, né? Não estar afeito a fazer o bem, e aí já permite a presença do mal. Mas ele diz ao mesmo tempo, é uma submissão aos deveres de cada dia, sem o cultivo de ansiedades e aflições, que absolutamente nada tem a ver com a postura de quem serve incondicionalmente em nome de Jesus. Então, é preciso fazer o que precisa ser feito, mas sem ficar ansioso pelo que ainda não foi possível, porque a cada dia bastam as suas questões, né? Não precisa ficar ansioso. Amanhã é um outro dia e a gente poderá continuar. E aí ele vai dizendo ainda que se há receios de perda, necessidade de autoafirmação, isso já mostra que há uma pretensão, né? Uma pretensão, como a gente já colocou, é aquilo que não é o real, né? Que não é a realidade.
E aí ele vem dizer, né, que é preciso, então, a gente aprender a comandar promovendo, não a comandar controlando, a comandar promovendo. Porque aqueles que são nos dados, né, que são nos oferecidos como discípulos, de alguma forma, né, ou num trabalho que a gente aqui esteja gerenciando, num grupo em que a gente esteja promovendo o estudo, eles são para nós instrumentos para o nosso crescimento pessoal e para que eles também se transformem em futuros dirigentes e assim sucessivamente. Não para que fiquem dependentes de nós de uma maneira que quando a gente controla, quando o outro sai do controle, ele não funciona. Então, mas quando a gente promove, o outro cresce, para daí a pouco ele estar dando conta de si mesmo para além da promoção que a gente estava empreendendo, né? E ele diz assim, a formação de frentes de trabalho em grupos conscientes e dispostos a labutar pela causa, oferecendo-se pelos demais, é um apelo do alto em direção aos ceareiros mais conscientes nos campos do espiritismo. Então, a gente precisa se reunir por uma causa e aquilo nos fazer fraternos entre nós, né? Nos fazer cuidadosos uns com os outros para que a gente possa atingir esses objetivos. Bom, a outra bibliografia colocada é sobre o argueiro e a trave no olho. Então, a gente tem aí o Evangelho, né, no capítulo 10, os misericordiosos, porque Hermance vai dizer o tempo inteiro nos outros livros que eu vou usar que a misericórdia precisa ser a base dos nossos relacionamentos. Porque no momento nosso, ainda tão imperfeitos, se não formos misericordiosos uns com os outros e conosco mesmos, a gente senta na beira da estrada, chora e não realiza. Isso não serve, né? Se eu não posso pretender ser o cara, eu também não posso jogar a toalha e nada fazer. Eu preciso, entre uma coisa e outra, estar oferecendo o meu melhor. Esse é o meu papel, né? Então, a passagem do argueiro e da trave no olho, todos conhecemos, né? Quer dizer, que Jesus coloca, né? A gente costuma ver o argueiro, que é uma coisinha pequenininha, no olho do outro, quer dizer, um defeito que o outro apresenta, a gente ressalta aquilo, e não vê a trave, né? Que é alguma coisa bastante grande e que certamente está impedindo a nossa visão. Então, na verdade, é porque tenho uma trave no olho que percebo tanto o argueiro alheio, né? E Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana Purdivaldo, né? Ela vem falar no capítulo Julgamentos, onde vem justamente discorrer sobre essa passagem de Jesus, né? E ela vem nos dizer, mas então como é que a gente faz, né? Se eu não posso julgar, porque não tenho competência para isso, né? Se enxergo o argueiro no olho do outro, porque tem uma trave no meu, como então discernir o mal do bem? Como então, né, escolher o melhor procedimento? Como fazer? E aí Joana vem nos dizer, vem em nosso auxílio, né? Porque essas coisas são confusas, né? Tipo assim, como é que a gente faz? Cuida ou não cuida? Se cuida demais, está controlando. Enfim, se cuida de menos, deixou à toa. Como é isso, né? Então, ela vem nos dizer assim, a análise do erro é sempre uma necessidade impostergável, quer dizer, inadiável. Quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego. Então, a coisa vai estar muito mais no nosso sentimento, porque é isso que Joana e Hermance, que são as minhas companheiras do estudo de hoje, vêm nos dizer, né? Que é preciso sempre acessar ao nosso coração.
o que eu intencionei com aquilo, né? E isso é autoconhecimento, né? Isso é saber que móvel me leva àquela atitude. O que é que eu pretendi quando eu fiz aquilo? Se o que eu quero é dominar, perdi, parceiro, né? Mas, porque isso fica divorciado da lei de amor e caridade. Mas ela diz que tem um outro tipo de análise do erro, que é analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, e essa é uma valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Evidentemente que essa análise tem que ser para me auxiliar, me corrigir, me educar, né? E essa contribuição vai chegar ao outro pela minha atitude modificada, não por uma correção direcionada que muitas vezes muito mais vai ofender, muito mais vai magoar, muito mais vai melindrar do que promover o melhor do outro, né? Então, é preciso ressaltar o melhor no outro e, a partir de nós, nos fazermos da melhor maneira possível exemplos, né? Para que o outro possa ver que há uma outra possibilidade para além daquele erro. Erro aqui entendido, como em toda parte no Evangelho, como caminho para o acerto. Ninguém aprende a andar sem cair. Não é possível. Não é possível, né? Então, o erro de cair, entre aspas, né, é a condição para aprender a andar, né? É a mesma história que eu falava lá inicialmente do joio e do trigo. Se quiser arrancar antes, você vai perder sementes boas. Tem que deixar os dois irem crescendo para que eles se façam diferentes e a gente possa selecionar. Então, Joana ainda segue dizendo que a sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame de situação em condenação que exige castigo. Olha só, eu preciso analisar para que eu me reposicione frente àquilo, para que eu até dê ao outro a oportunidade de rever a sua própria ação, mas do momento em que eu me coloco, né, e essa é a posição do julgador, que Jesus disse, não temos nenhum de nós, nem ele próprio ocupou esse lugar, né? Quando a mulher adúltera, ele diz, não, então também não te julgo, vai e não faça de novo, né? Aquilo que você entendeu que não foi legal, não faça outra vez, mas eu também não te condeno, né? Então, quando a gente ocupa esse lugar de que pode condenar, exigir castigo, aí não foi bom. E o que é que a gente precisa fazer, então, diante do erro averiguado na conduta alheia? Além de tomar para nós, para que a gente não incida no mesmo equívoco, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tenha dúvida disso. Hoje ali, amanhã aqui, né? E aí ela ainda fala que a gente precisa ter solidariedade com o outro, né? Autoprecaução, porque aquilo que o outro está vivendo está feito a mim, com certeza, bobeou, dançou, mas também solidariedade com o outro, que certamente deve estar no momento em que aquilo não consegue ser mais claro para ele ainda, né? Para ele fazer uma outra escolha. E aí ela completa o capítulo lindamente, nos dizendo que Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, como consequência viveu sempre muito feliz. Olha aí, o sentido da felicidade está em olhar para nós, porque é aqui a seara de mudança, né? Então, Jesus examinava sem julgar, não punia e viveu feliz. A sua doutrina é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação e de engrandecimento a Deus manifesto em todas as coisas, desde as simples sementes de grãos pequeninos, as aves dos céus,
às redes de pescar, aos lírios do campo, ao azeite, à lâmpada, à mãe natureza e ao excelso Pai, a quem ninguém nunca viu. Então, ela dizendo que Jesus pegava os seus ensinamentos das coisas mais corriqueiras, mais do dia a dia, e dali ele tirava o espírito do ensinamento, o espírito da coisa. Esse é o nosso desafio. Desacreditar absolutamente que o que quer que a gente faça na matéria tem finalidade nela própria. Tudo tem um caráter espiritual. E que quanto mais eu me vejo, me reconheço como espírito imortal, mais eu faço as coisas percebendo e colocando sentido e investindo no aspecto espiritual de todas as ações materiais que eu tenho. Segue dizendo de Jesus, aquele homem especial pela própria grandeza e autoridade de que se fazia revestido, as quais lhe foram concedidas pelo Pai, em todo momento exteriorizava bom humor e alegria, sem vulgaridade, severidade quando necessário, nunca, porém, hostilidade, fazia-se generoso incessantemente, jamais covarde, amigo incomum de todos, porém não conivente com as suas defecções. Então, olha só, Jesus é o modelo, né? Então, a gente viu lá, na nossa leitura preparatória, que a indignação, que a irritação, que a intolerância, tudo isso nos dificulta a caminhada. É preciso nos vestirmos, como nos sugere Emmanuel, da couraça da caridade. E olha o que Jesus faz, né? Sempre com bom humor, mas sem ser vulgar. Severo, sem ser hostil. Generoso, sem ser covarde. E amigo, sem ser conivente com o mal feito do outro. Né? E ela diz que por todas essas características dele, ele é o psicoterapeuta incomparável, né? E aí ela nos conclui o capítulo dizendo que quando a gente julga desse outro jeito, né, quando a gente, ao invés de avaliar a situação, de tentar entender o erro, e principalmente em proveito próprio, para a gente preventivamente não cair na mesma situação, quando a gente se arvora de juiz no sentido de condenar, a gente está projetando a nossa sombra, né? Projetando a nossa sombra e, de alguma maneira, a gente deixa o ego continuar a triunfar sobre o self. E o que é preciso é que a gente permita que o self triunfe sobre os caprichos do ego. Bom, voltamos então à irmã, agora no livro Escutando os Sentimentos, no capítulo que fala a carta de misericórdia. E é muito lindo, ela nos coloca que as irmãs se falam o tempo inteiro que é preciso acessar os sentimentos para que a gente possa melhor educá-los, né? Que a gente possa, de alguma maneira, compreender a matriz das nossas ações. Porque tudo o que a gente aprende, o que a gente não aprende, o que a gente faz, o que a gente não faz, tem por base o que a gente sente. Só que a gente se desacostumou a acessar a esses sentimentos. E a gente começou a classificar esses de bons, aqueles de ruins, e aí fica complicado, porque os sentimentos são todos nossos. E aqueles tidos por ruins, eles são a base para os melhores, né? É a partir do egoísmo que a gente vai desenvolver uma autoestima. É a partir do orgulho que a gente vai aprender a se posicionar, né? Saindo do excesso da infantilidade para um tempero amadurecido, né? Mas a gente não vai matar uma coisa pela outra, a gente vai transformar, a gente vai evoluir aquilo, né? Fazer aquilo evoluir.
E aí, irmã, que vem também em nossa salvação aqui, né? Porque quando eu vi toda aquela descrição de Cícero lá, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Né? De alguma maneira, eu acho mesmo, às vezes, que eu é que faço aquilo melhor. Como assim? Né? Como é que faz, então? E aí ela vem em nossa salvação, né? Que nenhum discípulo de Jesus, perante os fracassos e perdas na vida interpessoal, julgue-se derrotado ou mal intencionado. Nos serviços da obra cristã, nos quais somos colaboradores iniciantes, não devemos jamais nos permitir desacreditar nas intenções sinceras que sustentam nossos ideais de ascensão. Ufa! Se a intenção é sincera, a gente tem jeito, né? Tem caminho. Quase sempre, olha só, quase sempre elas, as intenções, constituem a nossa única garantia legítima em direção aos projetos de iluminação espiritual que abraçamos. Então, o que a gente deseja, né, é se melhorar, ainda que a gente esteja nesse aprendizado de caminhar, caindo mais do que caminhando, é desse modelo. É por aí que a gente precisa ir. Quer dizer, precisa se sustentar nessa intenção, sem a ilusão, que é o que ela vai dizer a seguir, de que a intenção é tudo. Não, não é. Né? Ela diz assim, a nobreza de intenções não é suficiente para impedir os efeitos lamentáveis da altivez que carregamos em nossos corações. Então, é o tempo inteiro a gente abrir mão de certezas, de verdades absolutas e compreender que eu preciso me avaliar a cada momento. E aí ela vai compartilhar conosco a situação de um companheiro espírita desencarnado, né? Que está fazendo um depoimento na tribuna da consciência, da tribuna da humildade, com Dona Maria Modesto, lá no Hospital Esperança. E aí é que mora o perigo, né? Então, ele vem dizer que ele já ficava muito feliz de estar ali podendo falar dos seus sentimentos. E ele tem aprendido que, sob a custódia de Dona Modéstia, que ele precisa, que ele é uma vítima dele mesmo e que tudo o que ele construiu, né, todos os males que ele hoje vê, ele deve a si próprio. E ele foi alguém bastante produtivo na Liga Espírita, né, destacado líder dentro do movimento espírita. Né? E aí ele vai dizendo que ele se permitiu magoar e que Dona Modéstia ensinou a ele que quando a gente sofre alguma coisa que a gente entende por ofensa, porque é o que a gente entende, o outro oferece o que ele tem e pode. Né? A gente é que recebe como a gente quer. Como a gente quer. Né? Então, ele disse que Dona Modéstia ensinou a ele que a mágoa pode ficar na nossa cabeça por 1 hora, 60 minutos, porque esse é o tempo suficiente para a gente perguntar a nós mesmos por que nos magoamos e descobrirmos os remédios para nos curar e nos livrarmos das algemas da ofensa. Porque se ela ficar mais de 1 hora, ela desce para o coração. E quando desce para o coração, vira doença de difícil cura, né? De longo cuidado, de longo tratamento e difícil cura. E foi a situação dele. Ele diz assim, olhei demais para fora, para aquele que eu supunha ter me ofendido, e a doença desceu da cabeça para o coração. Tivesse lucidez suficiente e bastariam 60 minutos para descobri-lo. Faltou-me, olha isso, honestidade emocional para admitir que eu era invejoso, ciumento, competitivo, avesso a críticas e melindroso.
carapuça até o pé. Meu orgulho impediu-me de admitir que outras pessoas fossem tão boas quanto eu naquilo que eu fazia. Fracassei em um dos testes mais difíceis da jornada humana. Exaltar a importância do outro com legítima alegria no coração e me diminuir para que o Cristo cresça. Em meu favor, tenho apenas as minhas intenções. Sou vítima de mim mesmo e do meu passado de semeadura na arrogância. Né? E aí ele segue colocando, se perguntando como ele pôde ser tão descuidado, porque, na verdade, a gente tem acesso a todos esses ensinamentos, né? E o que a gente tem feito com eles. E aí ele disse que foi quando ele encontrou a palavra fundamental da recuperação dele, que foi a misericórdia. Misericórdia, que não é conivência com o mal, mas é que é entendimento desse mal, desse erro, desse joio, como parte de um processo de evolução e crescimento. Porque se a gente quiser não errar, não faremos nada, porque o erro está embutido no nosso processo de aprendizagem. Então, a gente precisa tentar acertar, mas ter a certeza de que vai errar e muito, e muito. E isso não pode ser impeditivo de fazer, porque a gente não erra, não é para não comprometer a tarefa ou o resultado, não é para não sofrer o orgulho de que a gente veja que errou. Mas é preciso fazer, errar, bater a mãozinha igual criança pequena e seguir fazendo. Olha só, não saiu bom não, me desculpa. E aí a necessidade nossa imensa do perdão incondicional, porque assim como nós, o outro, como nós, está tentando acertar e errando a valer. Né? E aí ele vai dizendo isso, né? Só tenho uma virtude em toda a minha história. Também me identifiquei muito. Não desisti de refazer os meus caminhos. Talvez por isso sofra tanto. Por isso estou aplicando a misericórdia comigo também. Quer dizer, o sofrimento advindo da tomada de consciência, ele é parte do processo evolutivo. Bom, então esse companheiro, né, ele diz que a misericórdia é afeto, é carinho, é estímulo, é alegria ao valor, é valorizar o que o outro faz, é ceder da minha importância pessoal em favor da motivação de outro para a sua caminhada. E aí ele diz isso, né? Que o que tem sido a grande força dele, e acho que isso pode servir para nós, para mim foi muito bom, quando ele diz assim: penso muito em Jesus, sabendo de todas as nossas mazelas, mesmo hoje como espíritas, ele continua contando conosco. Essa tem sido a minha força. Saber que o Mestre ainda conta comigo tem sido meu descanso, minha motivação. Então, e é isso, né? Muitas coisas para a gente poder pensar, né? Qual tem sido a nossa pretensão nos nossos serviços com o Cristo, né? Qual tem sido o nosso desejo, né? De alguma maneira, nos darmos conta, nos desiludirmos de nós, enquanto egos, enquanto personalistas que ainda somos, e a partir daí desenvolver o nosso potencial divino, ou quando alguém nos aponta alguma coisa, a própria circunstância nos aponta que o que a gente fez não foi o melhor, a gente, então tá, então não vou mais fazer, porque eu não sei fazer, né? Não é assim, né? É preciso que a gente continue fazendo exatamente o que a gente não sabe para aprender. Né? E aí a gente vai concluir
com Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 101, que diz tudo em Deus. E ele diz assim, comentando uma passagem de Jesus: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Aí em João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. E Emmanuel diz assim para nós: os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio. As oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então, companheiros, o que a gente pode pretender de melhor no serviço do Cristo é a honra de cooperar. De cooperar com o quê? Com o que nós somos. Porque Hermance também vai nos dizer, citando Jung, que só... Cadê? Não sei se encontro agora. Que só com o que somos, só com o que somos, aqui, não encontrei. Ela cita Jung dizendo que só com o que somos, autenticamente podemos contribuir. E o que somos autenticamente, né? Essa ilusão que ainda temos de nós, acerca de que a gente já é bastante bonzinho, e o nosso potencial divino. Então, é tentar abrir mão, aceitar a desilusão acerca de nós e desenvolver simultaneamente essa nossa capacidade de amar. E como diz a nossa frase do mês, né? Nenhum poder se compara ao do amor legítimo. Esse sentimento que consegue brotar no charco de nossas imperfeições, sem se misturar às impurezas de nosso lixo emocional. E eu concluo com a frase lá do companheiro que fez o seu depoimento. Obrigado a todos por me ouvirem, né? Poder compartilhar essas reflexões é muito bom para mim também. Obrigada, Claudete. Uma belíssima palestra. Agora, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, agradecendo a mensagem que foi posta aqui hoje, que possamos tentar colocar em prática o que foi dito aqui hoje, que possamos nos movimentar para o trabalho do amor, pedindo a eles que nos dê coragem e perseverança para estarmos nessa doutrina bendita que nos esclarece com muito amor e carinho em rumo à nossa regeneração. Agradecendo a eles mais uma vez a oportunidade de estarmos encarnados.
e que possamos, pelo menos um pouco, fazer essa mudança. Que o Senhor fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.